Então, o que a gente está pegando ali é uma região muito específica do infravermelho. A região de 0,4 a 2,5 é uma região padrão do visível, onde muitos dos sensores, principalmente sensores de satélites ambientais e alguns poucos satélites meteorológicos, a maioria satélites ambientais, mas existem alguns satélites meteorológicos que também têm esses canais em bandas específicas, né, entre essa região de 0,4 a 2,5 micrômetros. Existem duas bandas, ou uma região, duas regiões muito importantes para quem estuda a vegetação, que é 0,8 ou 0,7, 0,8 micrômetros e 1,1 a 1,2 por aí, depende do sensor. E essas duas regiões que a gente chama vermelho e infravermelho. E é exatamente essas duas regiões que as informações, eu precisaria, o ideal é que eu tivesse toda a região de 0,4 a 2,5, porque tem o DNA da vegetação. Qualquer vegetação saudável, seja floresta amazônica, seja caatinga, seja grama verde, eles vão ter esse mesmo comportamento espectral olhando do ponto de vista da reflexão. Quando o sensor mede essa reflexão dessa radiação solar visível com a superfície, no caso, com a folha, ela vai ter esse mesmo padrão. Se for uma folha verde, ela vai apresentar o DNA dela igualzinho para uma árvore arbustiva ou para uma grama, é o mesmo padrão. Ela vai ter os canais de reflexão, as regiões de reflexão e absorção muito iguais, né, basicamente. Vai depender também do estado de estresse que está essa vegetação para que ela se diferencie das outras folhas. Mas, enfim, o que eu quero chamar é que o vermelho e o infravermelho define quase 90% da informação que eu preciso em termos de radiação eletromagnética para definir um índice de vegetação. Então, essas duas regiões, o vermelho e o infravermelho próximo, são muito utilizados na parte do índice de vegetação. Ele utiliza essas duas informações, a diferença entre a radiação infravermelho menos o vermelho, para obter um valor adimensional que varia, né, dependendo do instrumento e do sensor, de 0,1, né, por exemplo, uma caatinga seca, na época da estação seca, até 0,8 uma floresta amazônica. Então, já tem a validação desses valores de índice de NDVI para esses ecossistemas, a caatinga, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, enfim. Com isso, foi que a gente fez, colocou no vermelho o infravermelho, que é exatamente a região onde a folha, o dossel da vegetação, quanto mais folha verde, mais fechada ela tiver, e como ela está sadia, ela tem, entre a parede celular dela, ela tem água e ar, né? E quando ela está bem verde, ela tem essa quantidade que faz com que boa parte dessa radiação que chega, a radiação de onda curta, a radiação do Sol, que atravessou a atmosfera, ao bater nessa folha, ela vai refletir a boa parte dessa radiação. Então, quanto mais fechado o dossel, maior é essa reflexão. Já no vermelho, o que eu tenho são pigmentos, e esses pigmentos vão depender muito da temperatura, das condições da espécie, desse cultivar, dessa planta, né? Algumas têm alguns pigmentos, a clorofila é um caso ali no verde, por isso que ela aumenta mais a reflexão, mas no vermelho ela está sendo absorvida por pigmentos específicos, ou seja, se eu pegar uma folha no leste dos Estados Unidos, em Massachusetts, em setembro, ela vai estar mais seca, né? A fase do outono para eles, então ali o número de pigmentos, então ela vai absorver muito o vermelho. Já se eu pegar essa mesma folha no leste dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, em março, né, que é o período que ela está mais verde, está esverdeando, eu vou ter menos pigmentos e daí com isso ela vai absorver menos, eu vou ter o infravermelho, o vermelho, com mais reflexão. Então, esses dois canais, eu estou tirando um pouquinho mais de tempo para explicar isso, para entender o que aconteceu aqui, essas tecnologias do RGB e do NDVI. Então, o que a gente fez nessa paleta de cores foi substituir o vermelho pelo infravermelho. Eu aumentei mais ainda a capacidade
de o vermelho se destacar. Se existe alguma região aqui dessa área, né, irrigada e não irrigada, aonde tem vegetação verde, ele vai me destacar em vermelho. Nessa imagem do centro, significa, essa é a minha interpretação de geoprocessamento aqui, a técnica de geoprocessamento. Eu tenho que ter esse conhecimento também, de certa forma, biológico, da região, né, e entender o que eu estou fazendo aqui de sensoramento remoto para destacar o que eu quero destacar. Então, eu quero destacar os pivôs centrais, né, as áreas onde estão sendo irrigadas. Então, vou tascar, né, vamos usar essa palavra aqui, tascar o infravermelho no vermelho, já que eu sei que se for uma vegetação verde, esse vermelho vai destacar muito mais do que as outras áreas que estão estressadas. Então, o que a gente está vendo aqui é exatamente isso, essa técnica do RGB, colocando, invertendo onde é vermelho por infravermelho, eu vou ter as áreas irrigadas ou as áreas de pivô central, meio que gritando aqui nos meus olhos, né, chamando mais atenção do que qualquer outra área que normalmente aqui as áreas não irrigadas não tiveram esse alcance, né, de destacar exatamente por isso, porque é onde você tem maior reflexão por ser uma vegetação verde. Já o de baixo confirma isso, né, o NDVI, que é uma outra técnica, mas que parte, em princípio, da normalização matemática, né, da padronização da diferença do infravermelho próximo menos o vermelho. E, com isso, eu consigo também separar muito bem, e ainda com alguns detalhes. Se vocês perceberem na imagem inferior, né, as áreas irrigadas, elas têm algumas manchas, é exatamente alguma deficiência nesse processo de irrigação. Em algumas áreas, ou por nitrogênio, potássio, ou mesmo o solo ali, né, ou seja, como está sendo o armazenamento dessa irrigação, ou o próprio pivô pode estar com algum problema, apresenta algumas pequenas manchas em amarelo, ou seja, mostrando que há um estresse ali da vegetação. E no entorno, né, você vê que tem spots, né, pequenos clusters, pequenas manchas de áreas vermelhas dentro das áreas não irrigadas, o que destaca mais que ali dá muito mais exposição de solo exposto e seco. Então, o que vocês percebem aqui? A tecnologia de geoprocessamento facilitou, né, na interpretação a partir do geoprocessamento. Eu trouxe essas informações de satélite, por ser um drone, e com isso eu consegui utilizar diferentes técnicas para chegar à mesma informação.